Parada só, né? Soraya, Caetano. Tudo bom, Soraya? Por onde é que você anda hoje, Soraya? Tem uma paisagem bonita atrás de você aí? Oi, oi, bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, colegas. Bom dia, Elcio. Bom dia a todos, tranquilo? Tudo tranquilo. Bom dia, bom dia. Eu vou sair de novo para ver se eu consigo botar minha imagem aqui. Só um minutinho, por favor. Hoje o Gerard está duplo, Gerard. Bom dia, Leonardo. Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Oi, Eliette, tudo jóia? E aí, você, Leonardo? Tudo certo, tudo tranquilo. Olá, povo. Elcio, Giovanni, Gerard, Oi? Caetano, Mariana, Soraya. E aí, Leonardo? Tudo bem? Tudo jóia, vocês? Oi, Mari. Salve, salve, consegui ver vocês. E ser vista. Tudo bem, Soraya? Satisfação, tô bem, tô bem. Hoje estou em Apucarana, tirei o dia, a sexta para descansar. Tudo jóia, Soraya? Tranquila, querida? Tô com saudade de você, Leonardo. Muita saudade. Opa! Nós temos que conversar, sem dúvida. Bom dia, Elcio, Caetano, Mariana. Bom dia. Salve, Soraya. Mariana, muito trabalho, Mariana? Bom dia, Soraya, bom dia. Estamos aqui. Eliette, sempre fazendo 3 coisas de uma vez só. A gente pode começar, né, Mariana? Claro, podemos sim. Porque acho que o número de pessoas, alguns que não viriam, eu só preciso saber se a Franciele está aqui. Deixa eu ver aqui. Era um pouquinho. Fran, você está, né, Fran? Consegue responder, Fran? Tá. Ótimo. Então, tá bom. Primeiro, então, bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, obrigada pelo tempo vosso dedicado aqui à causa pública da cultura, né? Queria informá-los de que nós estamos já quase na reta final para poder fazer o pagamento da renda. Estamos estimando que na próxima semana isso será possível. Tivemos bastante dificuldade com a DataPrev no envio das informações, o sistema não funcionava, enfim, tivemos um processo, um parto, assim, para que a gente pudesse ter o retorno. E ao receber também, a gente não recebeu um relatório assim, esses estão elegíveis, não. Era uma classificação da situação de cada CPF. E não
Daí nós tínhamos que desenvolver um sistema para poder fazer uma leitura mais rápida. Está fazendo uma microfonia aí, Gerard, no seu microfone. Então, mas já estamos na fase de homologação, né, de análise para homologação, publicada a homologação, então vai para pagamento. Enquanto isso, os sistemas também, que a gente estava esperando o relatório da DataPrev para poder criar um diálogo com o Banco do Brasil. Então, essas coisas todas estão em fase final, e aí, uma vez feito, uma vez que dá trabalho, o restante entra no piloto automático, né? Temos um grande desafio de fechar agora, né? A maioria dos processos já estão voltando da PGE, com algumas solicitações de pequenos ajustes e tal, mas também está indo bem. E como nós ficamos de conversar na última reunião do Conselho, nós dedicaríamos um momento exclusivo para pensar a questão das ações para os técnicos. E neste período, nós solicitamos que cada um de vocês que tivesse alguma proposta nos encaminhasse, e que, concomitantemente, nós estaríamos dialogando com os outros estados para ver quais eram as propostas do que os outros estados estavam fazendo. Com relação ao recurso a ser destinado a essa área, depende muito da proposta que nós vamos identificar, que nós vamos desenvolver, e nós estamos sentindo que talvez, se necessário for, existe a possibilidade de nós, pela demanda que temos da renda, para vocês terem uma ideia, de 2.800 e poucos cadastros enviados, habilitados a priori, restando alguma checagem, em torno de 1.400, né? Mas que é o relatório que veio da DataPrev, agora restando mais um cruzamento com os bancos de dados, etc., checagem final. Então, nós teremos uma sobra grande de recursos da renda, que a gente pode, mais uma vez, se entender necessário, pegar mais um pedacinho lá da renda e deslocar para o fomento, obviamente passando pelo Conselho. Então, nós vamos ter que analisar aqui o que nós vamos identificar como alternativas e se será ou não necessário esse remanejamento, né? A maioria, nós tivemos muitos dos solicitantes que já tinham recebido a renda do governo federal, não estavam inabilitados, mas tentaram, né? Tentaram conseguir. Há outros que eram menores de idade, né? E alguns que inventaram o CPF. Então, a peneira é assim, né? Grossa, assim, passa, né? Difícil quem fica em cima, porque os critérios são bem, né, rígidos. Então, é muito provável que a gente vai ter uma sobra ali, que, se necessário, a gente faz, então, um aporte de recurso a mais para o fomento. Isso posto, eu vou pedir para a Mariane, então, que apresente, Mariane, o que está desenhado aí, o que a gente identificou como possibilidades. Oi, Lete, obrigada. Pessoal, vou compartilhar aqui a minha tela. Peço desculpa se minha voz está abafada, mas é que eu estou de máscara, então pode ser que fique um pouco abafadinha. Colegas, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Então, assim, a gente acabou conversando bastante com os outros estados e todo mundo falou, eu estou fazendo edital de técnicos, já te encaminho o termo na aí, quando a gente foi lendo... Na verdade, não é todo mundo, né, Mari? Nós identificamos São três estados. Três estados, exatamente. Então, todo mundo que estava fazendo, a gente pediu, além de ter feito uma busca, assim, profunda em todos os editais, e a gente achou alguns
do Uruguai, mas que não cabia na nossa realidade, e o que a gente achou que dialogava realmente para ser possível foram desses 3 estados. E analisando o que eles propunham, as propostas são praticamente parecidas com o que estamos propondo também. Então, dentro do universo do chamamento de conteúdo e cultural digital, que é uma ação que já contemplaria artes visuais, audiovisual, circo, cultura popular e diversidade cultural, dança, economia criativa, literatura livre, leitura, música, ópera, teatro. E aí a gente incluiu técnicos, está inserido técnicos e produtores. O valor é 2.500 e por que a gente acha interessante? Porque apesar de, no momento, ser 4.000 conteúdos, esse é o local que a verba que remanescente da renda vem para cá. Assim como a verba remanescente dos outros municípios. Então, a gente entende que esse número de 4.000 é um número, a princípio, que deve subir significativamente. E que, caso a gente não tenha muitos números de contemplado, a gente consegue remanejar. Então, aí eu só deixei aqui bem explícito o que poderia ser a entrega dos técnicos, né? Videoaulas, oficinas, podcast, entre outras ações de formação de cunho prático e ou teórico, com conteúdo voltado ao fazer técnico e da capacitação de produção. O conteúdo proposto deve ter duração de 2 minutos e, no máximo, de 59 minutos, contendo a classificação indicativa de até 12 anos. Então, assim, especificamente, seria esse tipo de conteúdo que ele poderia estar entregando, né? E lembrando que, como é um chamamento, a nota de cortes são os critérios mínimos de avaliação, né? Que ao invés dos 70%, que seria dos 70 pontos, que seriam os prêmios, esse está balizado em 50 pontos. Então, isso eu acho que é importante dizer. E ainda do eixo 1 também, do chamamento de obras literárias digitais, a gente pensou em, além das artes visuais, audiovisual, circo, cultura popular e diversidade, incluir os técnicos e produtores. E aí, esse é um conteúdo que vai estar também disponibilizado na nossa plataforma digital, que agora, com as contratações dos editais que a gente fez, ela já vai começar a ser alimentada, e aí a gente também incluiu técnicos e produtores. E aí no prêmio... Nesse ponto aí, eu acho que a chance de participação é interessante, porque eles podem dar orientações, né, através de livros digitais, de e-books, enfim, eles podem gravar a metodologia deles. Não, é o anterior, Eliette. O anterior eles podem gravar. Esse é de escrita. Ah, então, é verdade. Eles podem mostrar, por exemplo, um técnico... Como fazer. O como fazer. Pode fazer uma cartilha explicativa de como montar uma luz interessante, ou como... Então, seria mais livros digitais, e-books, audiolivros ou livros falados, né? Tá certo. E dentro do prêmio de reconhecimento de trajetória, que aí seria 20 selecionados, né? E com o link para vídeo, o próprio participante faria esse vídeo contando a sua trajetória, e o vídeo tem que ter duração de 4 a 10 minutos, e mandar os registros materiais, então fotos em eventos que ele tenha feito, links de entrevista, matérias. Esse realmente é um prêmio que é para quem já tem uma estrada, né, atrás. Então, assim, a gente estaria inserindo nesses 3 editais os técnicos, e assim, São Paulo está fazendo um de trajetória, só que eles fazem uma coisa cruzada, que eles colocam prêmio de trajetória, mas eles querem receber uma aula também do técnico. A gente separou isso, a gente deixou um específico para que ele possa
enviar esse conteúdo de aula para um edital e o de trajetória é específico para ele contar a trajetória dele no vídeo e que aí, a partir disso, a gente pode contemplar ele em 2 lugares, com duas... um é uma obra dele e o outro é o que ele fez mesmo, né? A trajetória. Então, seria isso, pessoal. Assim, para além disso, realmente a gente não conseguiu identificar absolutamente nenhum outra possibilidade. Oi, tudo bem? Posso fazer uma fala bem rapidinha? Pode, é claro. Mari, eu achei bem bacana a tua apresentação, a tua exposição. Eu só me preocupo sempre com o seguinte, nesses editais em que não tem um número específico de vagas que serão contemplados por técnicos, isso me preocupa, sabe? A gente considerar só a inserção deles em uma modalidade, isso me preocupa como a gente considerar como sendo algo destinado para eles, sabe? Eu gosto muito da ideia da gente de fazer um edital focado na questão da trajetória, em que eles possam contar os relatos deles e eles serem premiados por isso. Isso eu vejo como sendo algo positivo e muito bom para eles. Eu até acho que, né, por ser um item que talvez muitos possam se enquadrar, a gente possa ampliar este item para eles, né? Essa questão da trajetória, que eu acho que isso é interessante, né? Eu acho que pode até ser mais interessante um técnico contar a tua experiência, contar a trajetória deles, né? Deles e delas. Eu acho muito bacana isso, do que a gente só inserir em um edital onde vai ter uma concorrência ampla de outras áreas que estão mais afeitos a essa questão da fala, da apresentação, de preparar o material. Eu acho que nisso os técnicos estariam em uma grande desvantagem, sabe? Eu acho que criar categorias específicas para eles, onde só eles possam concorrer entre os seus pares, seja mais interessante. Ou seja, você está pedindo que seja feito um destaque dessa proposta para um edital exclusivo para técnicos. É isso, né, Giovanni? Isso. Ou então ampliar o número de vagas para a quarta opção que a Mari mostrou, que é a premiação da trajetória, né? Que eu acho que isso sim é interessante para os técnicos. Vou aguardar para ouvir a fala dos demais conselheiros aqui, mas eu acredito que talvez isso seja uma forma mais justa da gente contemplar a área deles, né? Contemplar essa categoria. Acho que o próximo que pediu a palavra foi o Gerard. Olá, bom dia a todos. É uma alegria ter recebido o convite para participar agora aqui como convidado do grupo de fomento. E realmente muito me honra estar discutindo isso com os nossos queridos amigos e conselheiros. De antemão, já digo que a proposta que foi apresentada possui um erro técnico crasso. Não sei se isso foi copiado da lei uruguaia, mas não existe técnicos e produtores. É a mesma coisa que nós começarmos a dizer que existem obstetras e médicos, que existem psiquiatras e médicos, que existem... compreendem, né? Os técnicos envolvem uma série de funções. Com você, Ferraz. Eu já tinha pensado isso também. Acho que é importante a gente separar isso. E os produtores, independente de qual seja a área dos produtores, eles são técnicos. Geralmente não temos uma proximidade, um destaque maior para os produtores culturais, porque são eles que realmente mais aparecem, são eles que realmente têm uma maior sublevação nas produções culturais. Mas desde o maquinista, desde o cenotécnico que está batendo o martelo, e aí eles perguntam o que ele vai ensinar numa live, como se bate o martelo na cabeça do prego,
né? E já vou avançar quanto a isso, porque vocês estão tendo uma visão do que é o técnico sem saber qual que é a realidade do chão de fábrica, do piso do teatro, do chão do set, né? E por uma falta, tudo bem, de experiência, e é por isso que geralmente gostamos muito de que artistas gestionem as políticas culturais, é por isso que existe este conselho justamente para isso, para nós tentarmos imprimir a realidade do dia a dia de uma produção cultural. A proposta, na verdade, que vocês apresentaram é muito interessante, mas nada mais é do que aquilo que já foi apresentado com destaque, com realce para os técnicos. Eu luto pelos técnicos. Eu luto Tá, e qual pelos é a sua técnicos. proposta, então, Quando Jean? eu recebi... Eu estou a falar. Quando eu recebi o prêmio Gralha Azul, prêmio especial, fui o mais novo da história do Paraná a receber esse prêmio, me ufano disso, e até acho que não merecia, eu dediquei o prêmio aos técnicos, e não aos artistas que comigo caminharam, aos técnicos. Porque se eles não carregarem o piano, o pianista não toca. E é por isso que é uma luta que nós temos de ter. E eu, na última reunião do Conselho Estadual de Cultura, eu fiz questão de ler o anexo do decreto 82385, que diz justamente quais são as funções dos técnicos. E vocês devem ter tido a curiosidade, depois, eu imagino, de ter buscado essa legislação para saber o que é o quê. E daí eu lhes faço a mesma provocação. Eu não sou contra as aulas, as videoaulas, as lives, muito pelo contrário, tenho gosto por isso. Porém, o meu senso crítico de pedagogo, de educador, me faz entender se qualquer pessoa, apenas por ser um profissional da área, possui didática para dizê-lo. Se um profissional, por qualquer assunto, qualquer área que trabalhe, ele possui capacidade de passar algum conhecimento de forma didática. E vejamos como isso é complicado. Como é que um eletricista de espetáculos vai fazer uma live, dizer o que é a profissão dele? Quantos eletricistas de espetáculos nós temos no Paraná? 400? Os 400 serão contemplados para contar qual é a profissão? Vejam a incongruência disso. Eu ainda estou consolidando os dados. Eu havia dito para a Eliette, numa conversa informal na semana passada, que às 2 horas de hoje eu conversaria com alguns técnicos justamente para tentar entender a dinâmica mais do que eles estavam a pensar, para depois passar uma proposta consolidada. Ainda assim, essa reunião a que fui convidado, e mais uma vez lhes agradeço pelo convite, surgiu antes. Esbocei rapidamente, não sei se a Eliette, ou não sei quem está presidindo aqui a reunião, tem interesse de que eu apresente essa proposta. Eu esbocei rapidamente, tentando entender um pouco a dinâmica do Estado, um pouco o que vocês buscam como gestão e um pouco o que se busca na classe, né? Não sei se eu posso apresentar. Gerard, pode apresentar, eu já parei de apresentar aqui. Posso? Eu vou apresentar do outro, se cair é porque acabou a bateria do notebook, tá? Mas não... Tá, obrigado. Esperem que eu estou... Tranquilo. Tá. Conseguem? Tá. Sim. Entrou a apresentação? Entrou, né? Pronto. Sim, tá. Então vamos lá. Aqui. Qual que... Tá rolando? Ótimo. Ok. Então vamos lá. O que é um técnico? Um técnico não é um criador propriamente dito, né? Dentro das leis e da praxis da classe artística brasileira, a função meramente e a responsabilidade sobre a criação artística, né, está sobre o artista e as suas funções dentro do que ele se predispõe. Né? Então, temos duas coisas. Temos a habilitação artística, né, e temos a função artística. O que é a habilitação artística? É ou técnico ou artista. E muitas vezes, como eu, os dois ao mesmo tempo. Porém, cerca de 20% dos artistas do Paraná são somente técnicos, não são artistas. Isto é, tem apenas a função laboral, sem a função de responsabilidade pela criação.
Então, para termos uma ideia, o cenógrafo é aquele que concebe um cenário. O cenotécnico é aquele que constrói esse cenário. O cenotécnico é o técnico, o cenógrafo é o artista. O cenógrafo, ele vai imaginar, criar, conceber. Ele é o mundo inteligível. O técnico é o mundo sensível, aquele que vai pragmatizar o sonho, a concepção do artista propriamente dito. E é ele quem vai responder tecnicamente sobre responsabilidade civil, inclusive, incluindo a questão do dolo, sobre a responsabilidade se cair uma viga do cenário na cabeça de alguém, porque ele tem que fazer os cálculos necessários. Por isso que há funções técnicas de extrema responsabilidade. Um caso curioso, é sempre interessante citar, na ópera Tosca, de Puccini, tem a cena final que a Tosca se joga do incêndio, né? Ela se joga no final, ela cai, ela morre. Ópera, tem que morrer sempre no final. E sempre o cenotécnico tem uma hercúlea tarefa de fazer com que a atriz não se quebre ou não morra, porque existe uma tradição de mortes e de graves acidentes das sopranos que se jogam nessa cena final, porque os cenotécnicos calculam mal todo o aparato para receber essa cantora que cai. Então, o cenotécnico, por exemplo, é o técnico. Então, a habilitação é ou técnico ou artista. A função é exatamente o que ele vai cumprir. Se o técnico é o produtor cultural, é o cenotécnico, é um maquinista, né? Se é o secretário de frente. Então, as funções estão dentro das habilitações. Então, técnico é uma habilitação dentro da classe artística, tá? Então, está lá na lei, né? O técnico é o profissional que, mesmo em caráter auxiliar, e na grande maioria são auxiliares, por isso eles não protagonizam, e por isso são sempre esquecidos, eles participam individualmente ou em grupo de atividade profissional ligada diretamente à elaboração, registro, apresentação, conservação de programas, espetáculos e produções. Por isso é muito complicado pensar que muitos deles, cuja lei lá no artigo 3º e seguintes, que fazem menções, para que vocês tenham uma ideia, de que tem que ter, às vezes, primeiro grau, segundo grau, ou apenas um certificado de habilitação, que muitos deles não possuem mais do que a quarta série. Como é que muitos deles, não tendo o desmerecimento de forma alguma por parte deles, da nossa parte, para eles, mas terão a mesma desenvoltura para ter a linguagem do produtor ou do artista que comunalmente, consuetudinariamente, acessam os editais, que são instrumentos formais, né? Então, lá nas funções, tem várias, vocês peguem lá na lei, eu só coloquei um A ali para não lembrar que depois tem que completar isso que foi feito às pressas. Vamos lá. Nós temos uma proposta, né? Eu não discuti isso a fundo ainda, e também não é uma proposta fechada, porém, considerando que essa questão que vocês colocaram, tudo bem, existem muitos deles que têm trajetória a mostrar. Agora, vamos pegar lá aqui ao Léo, dentro das funções dos técnicos. Vejam vocês o que é que eu vou pedir para um projetista de laboratório. O que eu vou pedir... o que eu vou pedir para um eletricista de cinema? O que eu vou pedir? O que é que eu vou pedir para um cortador, colador de anéis? Provar de sua trajetória artística, de sua trajetória profissional. Chega a ser cruel, porque a partir do momento que eu tiro a questão da equidade entre eles, geralmente são funções técnicas, auxiliares, é a mesma coisa que eu querer fazer um edital de premiação de servidores públicos, daqueles que mais conseguiram implementar políticas públicas. Eu querer que um simples auxiliar técnico, lá, um auxiliar, tenha a mesma competição que aqueles que estão no topo da carreira, que têm as carreiras mais bem remuneradas e das esferas decisórias do serviço público. É isso que estamos fazendo aqui, ou isso que está sendo proposto aqui. Artistas, que estão muitos deles impressos na mídia, têm nomes conhecidos, disputando com trucadores. Vocês sabem o que é um trucador? Pois é, porque eles realmente não aparecem, eles estão nos bastidores. É muito fácil pensar um maquiador de espetáculo ou uma costureira de espetáculos, que são técnicos, tentarem dizer algo ou tentarem mostrar uma trajetória, mas vejamos, isso vai segregar, isto não vai
de forma alguma, não vai agregar. Então, aqui, considerando o sistema tradicional de fomento possuir linguagem corriqueira, as proposições que esses criadores artistas têm, e essa não familiaridade para a maioria dos técnicos, né, e muitos deles, digo aqui, não são os produtores, que são ótimos, mas a estes mais humildes, que muitos deles nem aparecem nos projetos de incentivo, considerando a natureza técnica, que em geral é de não criação, mas da execução das criações, que incumbe a maioria das funções dos técnicos, e considerando as circunstâncias desse momento, né, da Lei Aldir Blanc, e obviamente da questão pandêmica, nós temos uma proposta para discutir com você, se for de interesse essa discussão, de criar um mecanismo de apoio, né, para que os técnicos possam se credenciar e porem à disposição do Estado as suas funções. Então, vamos lá. Eu sou um trucador. Pronto. Eu me cadastro, eu tenho um chamamento da Superintendência Geral de Cultura do Estado, eu me coloco à disposição, eu me cadastro, e nesse cadastramento é colocado em ordem daqueles que primeiro se cadastraram, uma ordem decrescente. Vamos lá. E projetos e habilitações, pronto. E um chamamento para artistas que possuem alguma forma, apoio ou incentivo do Estado em curso. Se lá tem um projeto de um artista que é apoiado ou incentivado pelo Estado do Paraná e que ele precisa de um trucador, ele vai pedir esse trucador à Superintendência de Cultura, que dentro dos primeiros habilitados que primeiro chegarem, que conseguiram provar a sua competência, a sua trajetória, etc., serão destinados a este projeto. Isto é, vamos fazê-los trabalhar, que é isso que eles querem. Eu não ouvi de nenhum técnico até agora, fundamentalmente desses humildes, que eles querem prêmio de trajetória, que eles querem ser reconhecidos como tal. A maioria deles, se eu querer tentar nominá-los, pode parecer até uma forma de diminuí-los, mas muitos deles são extremamente humildes. Muitos deles estão, inclusive alguns que me procuraram, hoje de Bolsa Família, junto com o auxílio emergencial. Vamos esperar que eles tenham a sublevação e a subida honra de demonstrar qual é a sua disputa. Muitos deles estão sem crédito no celular. Vocês querem que eles façam lives. Obviamente, muitos dos técnicos ligados ao cinema têm maior envoltura para essas lives, para essas coisas, minuto, etc. Porém, nós temos que também olhar para o todo. E essa Lei Aldir Blanc, e esse momento pandêmico atual, deve olhar aqueles que estão mais afetados dentro dos já afetados. A classe artística é como um todo afetada. Agora, dentro deste todo, existe um ainda mais que não possui nem ar para expelir num grito de socorro. E são esses que nós temos de olhar. Pronto. Desta forma, nós teríamos um fluxo contínuo de cadastramento. Nós teríamos eles colocando-se à disposição para trabalhar, porque prêmios, vídeos, etc., não é o que eles sabem fazer. Vamos lá, vou dar mais um exemplo. Eu abro ao Léo aqui o decreto, vamos ver aqui. Um secretário de frente. O que o secretário de frente vai apresentar em trajetória de vida espetacular? Que foram 15 circos em um mês que ele conseguiu fazer à frente. O que é que um... Bom, tem até striptease, mas não vamos entrar nessa seara. O que um montador vai alegar? Que ele conseguiu montar rapidamente 2 cenários ao mesmo tempo, que ele tem uma vida exponencial. São gente humilde. O que ele vai apresentar? Se é que ele tem capacidade, se é que ele é habilitado para dar aula, para fazer lives, será que ele quer fazer algo que não é da função dele? Será que nós não estamos desvirtuando qual é a verdadeira função dos técnicos? Por isso que seria interessante dar a eles a chance de trabalhar dentro do que eles podem fazer, porque muitas dessas funções podem ser adaptadas ou podem ser utilizadas nessas outras propostas de fomento e projetos que o Estado já está comprometido nesses editais que já vimos que há de ser lançado. Aqui eu fiz um quadro para tentar exemplificar e positivar isso de uma forma um pouco mais visual.
seriam umas etapas da seguinte forma. Primeiramente, um credenciamento dos técnicos para apresentação dos seus serviços em projetos apoiados pelo Estado. Então, lá, eu sou um técnico X, não importa qual, eu vou me credenciar. Tá? O Estado vai dizer se eu estou ou não habilitado nesse credenciamento. Ele vai fazer um ranking desse credenciamento. E isso é pela ordem de habilitação e não por tempo apresentado de serviço, etc. E o Estado, concomitantemente a isso, vai fazer um chamamento público para que os artistas que sejam incentivados e apoiados com projetos do Estado digam se precisam complementar suas produções com técnicos. Lembremos que muitos dos artistas não colocam quadros completos de técnicos em suas propostas justamente por falta de dinheiro. O que faz com que as funções mais humildes, mais auxiliares dentre os técnicos sejam supridas por outros que não necessariamente sejam dessa área. Depois o Estado vai convocar em ordem decrescente os profissionais para essa habilitação. Então, se eu sou um artista e preciso do meu projeto, um eletricista, né, de espetáculos, um eletricista para a minha produção, um audiovisual, uma live que eu vou precisar fazer. Eu vou pedir para o Estado que chamará o primeiro da lista, o primeiro técnico eletricista da lista que lá está e vai destiná-lo à minha produção, que já é apoiada pelo Estado. Nisso, né, será celebrado um termo de cooperação, o instrumento que o valha, isso não importa, né, e depois haverá uma publicação. Não sei se o quadro já entrou para vocês. Agora, aquele momento sessão espírita. Tem alguém me ouvindo? Tem, mas não entrou. Tá naquele primeiro quadro ainda. Não apareceu. Por isso Ouvindo perfeitamente. Por isso está todo mundo olhando com uma cara, assim, tipo... Ouvindo 100%. Tá, calma, por favor, aguardem. Sua ligação é muito importante para nós. Estamos trabalhando para melhor servi-los. Por favor, aguarde. Puxa, você devia emprestar sua voz aí para o aeroporto de Pinhais. Meu Deus, eu já fui locutor da Rádio Globo. Agora foi. Vocês devem lembrar da minha voz na Rádio Educativa. A Paraná Educativa AM 630 apresenta Bate-Papo com Chaim. Uma conversa informal e descontraída com personalidades do Paraná. Vamos lá, gente. Puxa vida! Nossa, devem lembrar, tá? Por acho que 12 ou 15 anos teve chamadas minhas na Educativa. Vamos lá. Depois celebrado esse termo de cooperação, né, é publicado no Diário Oficial e é posto, então, esse técnico no seu lugar de trabalho. Ele é posto para fazer o que ele sabe fazer. Não estou aqui dizendo que deve ser anulado o que foi colocado anteriormente até agora pela proposta de vocês. Não, eu acho que isso coaduna, isso complementa, isso pode ser um instrumento, um edital autônomo disso, né? Isso pode vir junto, porque nós carecemos que os técnicos sejam valorizados como tal. Já foi uma luta para que os técnicos tenham uma representação própria, já é uma luta para que os técnicos tenham a sua visibilidade fora meramente da parte artística, porque são coisas, são mundos, são instrumentos, são formas totalmente separadas. Depois disso, né, ambas partes desse termo de cooperação devem apresentar os resultados, obviamente, porque pronto, tem que se apresentar isso, e assim é feito o pagamento pelos serviços técnicos. Não consegui vislumbrar ainda uma forma jurídica de pagamento antecipado disso, né? Eu sei que pode, mas fracionado, porém, pronto, a grosso modo, está aqui, tentei me adaptar dentro, fundamentalmente, da lei 13.019, que tem uma analogia interessante com o chamamento público, etc., e são ditames muito interessantes que nós podemos seguir, mas, via de regra, é uma forma de nós assistirmos um grande número, né? Não pensarmos em grandes valores, mas assistirmos um grande número de técnicos, dar apoio às produções em curso nesse período pandêmico, fazer com que todo mundo consiga trabalhar, fundamentalmente aqueles que não estão nos grandes centros, né? Muitos desses trabalhos podem serem feitos, inclusive, de forma remota.
lembremos-nos, existem funções que são técnicas e artísticas ao mesmo tempo. Por exemplo, o roteirista. Os roteiristas são profissão técnica e também artística ao mesmo tempo. E muitos deles não estão sendo contratados para fazer os esqueletos de lives ou as próprias falas. E são funções técnicas e artísticas. E muitos deles estão sendo preteridos justamente por uma questão de economia, que hoje os projetos estão, obviamente, com os orçamentos extremamente exíguos. Então, eu vos coloco, eu acho que vocês não viram toda a apresentação, porque eu acho que não mudou, mas olha, agora mudou. Eu estou falando, fizeram uma cumba. Até que eu estou com 2 entradas aqui por conta disso. Mas é uma apresentação rápida que eu fiz aqui. Se interessarem, se quiserem discutir isso, é isso que rapidamente eu os coloquei. E eu peço apoio para que vocês tenham a sensibilidade de abrir essa discussão e de que possamos avançar olhando para os menores. Obrigado, Eliette. Eu estou curiosa para entender o seguinte. Então, é que assim, eu estou com uma dificuldade aqui, estou com entro com o celular e com o computador para ver se eu consigo ouvir, mas uma hora cai outra. Então, a parte da sua fala, para mim, ficou picada, mas vamos ver se eu consigo entender. Você está propondo um edital de credenciamento de técnicos, seguido de um chamamento público Via de regra são 2 chamamentos, porque o credenciamento é efetivado pelo chamamento, né? Tem algumas variáveis aí, que, por exemplo, nós encaminhamos como credenciamento e a PGE disse, não, é chamamento, né? Então, o chamamento é o instrumento para o credenciamento. Então, vejam, de qualquer forma, o que eu preciso entender é o seguinte, em rápidas palavras, nós estaríamos fazendo um credenciamento de técnicos e um chamamento de interesse para aqueles que vão produzir, de ter os serviços desses técnicos, que seria pago pela Lei Aldir Blanc. É isso, né? Isso, porém, eu entendo que o apoio que o Estado daria teria de ser fundamentalmente em produções que já gozem de apoio e incentivo do Estado. Eu ainda não terminei o estudo sobre isso para saber se qualquer produção artística em curso possa gozar de apoio e incentivo de prestação de terceiros apoiado pelo Estado. Então, até então, eu tenho segurança de afirmar que teria que ser somente produções que já gozem de apoio e incentivo do Estado. Gostaria que fosse diferente, mas até agora eu não consegui achar segurança jurídica para isso. Perfeito, também era uma dúvida. A segunda coisa que me preocupa é, assim, eu acho bem interessante ter um banco de dados, um banco de prestadores de serviços para o setor cultural, que, inclusive, facilitasse até essa intermediação dessa mão de obra, né, entre quem faz e quem está demandando. É um projeto que, de repente, a gente poderia fazer para além da Lei Aldir Blanc, né? É algo que a gente que é bem interessante, porque a gente acaba... Tem uma proposta nessa seara, mas depois eu te mando offline. Tá. Eu acho que é bem interessante isso. A gente poderia pensar isso, inclusive, para adiante, né? Não só para esse momento. Agora, nós temos um detalhe, Gerard, que, assim, não houve meio de fazer, por enquanto, avançar a interpretação da Lei Aldir Blanc, de que a gente possa ter qualquer ação para além do dia 31 de dezembro, enquanto perdurar. Mas exatamente isso. Lá em cima eu coloquei, desculpa lhe interromper, mas eu coloquei, isso tudo é dentro da vigência da Lei Aldir Blanc, 31 de dezembro de 2020. A não ser que a Câmara dos Deputados teria tempo hábil de fazer ambas as coisas? Então, veja, o prazo que eu coloquei ali... A preocupação é que, assim, o pagamento se dá mediante a liquidação, que quer dizer serviço prestado, né? Então, a tempo... Sim, é a certificação do serviço cumprido, que é um trâmite interno, mediante o relatório apresentado.
Sim, a meu receio é que a gente não abra um procedimento e não haja tempo da execução para pagamento até 31 de dezembro, entendeu? E Vamos aí lá, acaba vamos lá. que as pessoas se comprometem, Pronto. né? E a gente Pronto. acaba não... Eu acho o seguinte, nós estamos, obviamente, vislumbrando um plano ideal, porém, obviamente, até o momento, se não me engano, 13% somente das prefeituras do Paraná aderiram à Lei Aldir Blanc, o que é uma vergonha com todo o apoio que foi prestado. 13%, se não me engano, eu fiz o cálculo ainda ontem, naquela reunião que nós tivemos, me parece que é 13,4% das prefeituras do Paraná, das 400, das 399, aderiram à Lei Aldir Blanc. Obviamente, esse percentual, a média no Brasil, me parece até o último momento 7%. Já foi aprovado no Senado a prorrogação dos efeitos da Lei Aldir Blanc para o ano que vem. Esse debate está agora na Câmara dos Deputados e até o momento que temos, me parece que é um acordo entre as lideranças para que seja isso prolatado. Eu tenho uma certa dificuldade de entender quanto a isso, porém, nos parece que teremos e vislumbraremos essa prorrogação. Porque até agora ninguém executou a Lei Aldir Blanc de fato. Ninguém, nós sabemos disso. Na verdade, assim, o Fórum a senhora mais do que eu. Então, eu acho o seguinte, nós podemos caminhar com uma proposta mais firme, mais consistente quanto aos técnicos. Os prazos que eu coloquei, eles são meramente os prazos estipulados da prática da lei, só que nós sabemos que isso pode ser diminuído, né? Isso carece, obviamente, eu estou dizendo que isso é uma proposta inicial, eu não finalizei, eu ia hoje às 2h terminar de ouvi-los para depois sentar e conseguir finalizar. Se for de interesse, podemos fazer isso, inclusive, juntos. Isso não é um monopólio, isso não é uma aula, isso é uma construção coletiva, é apenas um pontapé inicial. A ideia é dar trabalho para quem precisa, porque o momento que estamos não dá para... Esperamos que eles tenham esse alumbramento que nós estamos esperando que a classe artística tenha. Se for de interesse seguir por esse caminho, podemos discutir essa proposta, ou alterá-la, ou mudá-la, ou adaptá-la. A questão a primeira pergunta vamos olhar para os menores? Eu acho que é possível, sim, a gente seguir no aprofundamento da proposta, inclusive, se vocês estiverem de acordo, a gente não retira as propostas que já estão lá nos outros editais, deixa eles tramitando, porque é uma chance a mais, e esse recurso que a gente estaria aplicando nessa proposta, a gente apresenta numa reunião do Conselho segunda-feira, né, a possibilidade de a gente pegar mais 5 milhões que estão na renda e trazer para o fomento dedicado a esta ação. E, obviamente, fica sujeito a gente encontrar uma viabilidade técnica e jurídica dentro do tempo disponível que nós temos. Eu acho que isso é possível. Lógico que com agilidade tamanha, porque isso vamos ter que encaminhar para elaborar o termo de referência e encaminhar para a PGE nos dá para dar tempo de publicar o quanto antes para a gente poder executar. Acho que é possível, sim. E até porque eu acho que, se não for possível, digamos que a gente não consiga tempo hábil de execução neste momento, nós podemos, sim, fazer disso um programa do Estado de apoio ao setor cultural, né? Então, a gente disponibiliza serviços, né, e seleciona os projetos que serão apoiados com esses serviços. Então, teria uma comissão de avaliação, um edital de chamamento dos espetáculos que querem esses serviços, né, uma comissão que seleciona, e eu acho que é bem interessante, até porque a gente tem muita demanda nesse sentido, muitos pedem esse tipo de apoio, né? Então, acho que é possível a gente seguir na sistematização dessa proposta. Mariana, você ia dizer alguma coisa? Não, é só porque justo no dia 30, a Ana Clarissa, da CNM, encaminhou o status de todos os municípios do Paraná. Eu me inscrevi para falar. Certo. Ah, tá. Não, era só para
E Desculpa, o era que só que para você iria falar? Qual é a proposta da Ana Clarissa? Não, é só assim que no Paraná tem 130 municípios que são 33% autorizados. Em complementação, são 9 municípios, que são 2%, em elaboração, 12%, e só 50% não iniciaram o processo. Então, temos 50% dos municípios que já iniciaram. Então, mas que assim, receberam o dinheiro 13%, não é? Que receberam o dinheiro, receberam na conta 13%. Então, mas que o que ele está importa dizendo, é o dinheiro na Matheus, conta. que já receberam. Tá, mas é que já podem existe executar. 50% que estão encaminhados já. Isso é importante também. Claro. A crença só nasce depois que dinheiro passa tem mais pelo um detalhe que, assim, ó, aquele município que não se habilitar, o dinheiro do município virá direto para o Fundo Estadual de Cultura. para o Fundo Estadual. É. E aí eu tenho Isso outras não questões está que isso pode ser regulamentado utilizado para ainda, frente. entendeu? Foi dito pelo Ministério. Eliette, eu não consigo te ouvir. Eliette? Eliette, o teu áudio está travando. Eliette. Tá. Bom, então eu volto a falar disso daqui a pouquinho. Começa a oração de volta, por favor. Começa a frase de volta que eu não... E assim, essa proposta do Ministério, ela foi apresentada, mas não está regulamentada. Essa proposta de que o município que não se habilita, o dinheiro vem direto para o fundo. Então, ela está proposta pelo Ministério, mas carece de regulamentação. Então, estamos aguardando essa regulamentação, certo? Então, de qualquer forma, o Estado do Paraná... Estamos todos no mesmo barco. Tá? Então, eu vou passar a palavra para o Elcio e vou tentar ajustar aqui a minha comunicação com você. Posso encerrar a apresentação? Pode. Posso encerrar a apresentação? Pode. Elcio, é com você. Oi, eu pensei que eu já ia falar, tudo bem. Bom dia a todos oficialmente agora, né, a todos e todas. De ficar com uma saudade imensa de todo mundo por causa dessa pandemia, mas acho que é normal, né? Normal entre aspas, né? Então, assim, estou muito feliz de voltar a falar de novo com todos vocês. Bom, eu acho essa proposta bastante interessante e me chamou a atenção um detalhe, Gerard, que eu gostaria que você explicasse um pouco melhor sobre isso. Não é explicar, mas é esclarecer, que me chamou a atenção na sua proposta ali embaixo, no plano de ação, que o pagamento é conforme os dissídios coletivos, né? Aquilo que realmente está contratado pelo sindicato. Seria interessante você falar um pouco mais sobre isso daí, porque assim ele foge né, repentinamente, né, da proposta da Lei Aldir Blanc, né? Porque daí você coloca isso numa realidade bastante palpável dos técnicos de arte, né? Me chamou bastante atenção isso, né? Uma pergunta que eu queria fazer também para você também, Eliette, Mariana, mas também para o Gerard, se em que momento a gente poderia cruzar isso com aquilo que está sendo feito do Profice, né? Se, por exemplo, esses projetos que estão sendo contemplados, que já aprovados, que estão em ser dentro do limite desse ano, também poderia se cruzar com essa proposta aí, né, para os técnicos. A terceira questão que eu queria fazer daí para a superintendência, se não tem, eu não sei se vocês falaram um pouco sobre isso, eu gostaria de saber, vocês não têm um levantamento desses técnicos, por exemplo, em Curitiba e no estado, quantos tem, né? Porque, assim, uma pena, se não tiver, é uma pena que isso não exista, realmente a gente está num quadro bastante complicado aí, né? E, claro, aí eu concordo com a Eliette, eu acho que é um grande momento da gente fazer esse censo, esse levantamento desse pessoal, entendeu? Para se ter exatamente, e aí eu concordo com você também, Eliette, para ter um programa em relação a isso, né? Sabe, eu acho que esse é um dos efeitos positivos da Lei Aldir Blanc, de levantar essas questões, entendeu? Que estavam dormentes, né? Muitas questões da cultura, e sabe, eu acho que agora talvez a gente vendo um pouco mais de longe, né, talvez dessa parada da Lei Aldir Blanc, a gente consegue perceber os efeitos realmente positivos dessa lei.
que a gente consegue perceber dados que estavam na nossa frente, estavam embaixo do nosso nariz, e a gente não conseguia ver. Eu acho que esse caso dos técnicos é um bom exemplo disso aí, muitos outros, né? Então, mas principalmente, Israel, eu gostaria de saber se em algum momento a gente pode cruzar isso com esses projetos do Profis. Seria isso. Muito obrigado. Elcio, fala, você assim, fala usar com Vamos ter o áudio. Ai. Espera um pouquinho, gente. Oi? Alô? Estão me ouvindo? Tranquilo. Sim, te escutamos. Tá. Então, assim, ó, se é que eu entendi sua pergunta, Elcio, é saber se nós temos na nossa base de dados os técnicos, né? Na base de dados do Profice. Isso. E sim, nós temos. Não exatamente do Profice, né? Não geral. Nós temos. Só não sabemos se responde ao universo total. Porque, às vezes, num projeto, eles citam alguns dos participantes, mas não sabemos se colocam todos. A gente não tem certeza se temos o universo, né? Então, um chamamento desse é bem interessante, porque a gente vai poder validar a base de dados que temos, né? Isso é bem importante. E não me lembro mais o que foi que você perguntou, Elcio, para a nossa superintendência, era isso, né? Dá para cruzar com o Profice, os projetos do Profice. Cruzar que você diz como, assim, Elcio? Explica um pouquinho. De incluir nesse trabalho, nesses projetos, né? Quer dizer, com certeza, muitos deles vão precisar de técnicos. Se dá para incluir também isso via Lei Aldir Blanc, né? Contemplar esses técnicos no âmbito do Profice, mas via repasse da Lei Aldir Blanc. Eu não sei, é um questionamento. Não sei, pode ser que não dê, mas é apenas um questionamento. No cadastro, existem muitos, eu só não entendi a sua proposta. Para fazer o que com ele? Eu acho que o que o companheiro Elcio está dizendo é se aqueles projetos já em execução da lei, da lei de mecenato estadual, que já estão em execução, possam gozar desses técnicos subsidiados pela Lei Aldir Blanc. Não sei se a gente me permite dar minha impressão sobre isso. Pode, por favor, Gerard, pode dizer. Tá. Veja, eu entendo que, como são projetos que passaram pelo crivo de julgamento de mérito e gozam de um apoio estatal via renúncia fiscal, eles possam, sim, obviamente, ser alvo dessa política pública. Porém, existe uma questão que nós temos que nos ater aqui, e aqui eu faço o papel de advogado do diabo, tento entender do lado como gestor público, que nós temos que ter uma questão de fiscalização quanto à proibição de sobreposição orçamentária. Eu não posso sobrepor um orçamento externo sobre um orçamento previamente aprovado por uma função que já estava acertada pela comissão de julgamentos, a comissão e as subcomissões do sistema de fomento estadual, numa função, trocando em miúdos. Se eu quero contratar um técnico, seja qual for lá, quero contratar um camarada, que é aquele que levanta a lona, aquele que monta o picadeiro. Tá? Esse é o camarada, é um técnico. O camarada, se no meu projeto original já está lá um salário, tanto R$2.000 de camarada, pronto. Eu nem indiquei a pessoa que eu vou contratar, porque não sou obrigado a colocar os técnicos como equipe principal nas suas funções auxiliares, e isso é uma forma mais fácil de montar o projeto, uma forma de descomplicar o projeto. Eu não posso agora usar R$2.000 anteriormente aprovados e captados para esse projeto e sobrepor o orçamento, porque isso é um tipo de pedalada fiscal, inclusive. Sobrepor com a contratação terceira, porque isso é uma contratação de terceira, sobre esse orçamento original. Isso é crime, inclusive. Isso acontece, principalmente quando as pessoas começam
com a Lei Rouanet, né? Fazem um projeto de Lei Rouanet, por exemplo, um projeto um projeto de criação de um produto cultural, e daí no projeto de distribuição, ele pega um projeto, ele faz um projeto de distribuição para a lei estadual. E muitas vezes a sobreposição orçamentária de funções ali. Esse dinheiro é duplamente pago e é prestado contas para ambos, né? Então, isso é uma questão aqui que pode ser cruzado, e isso é perigoso. Então, aqui a questão é tomar o cuidado para que funções que não estejam no quadro técnico do Profice possam ser contratados. Ou, se eu precisar de 2 camaradas, eu vou ter que provar que eu vou precisar de 2 camaradas. Porque antes precisava de 1, agora eu preciso de 2. Eu vou ter que apresentar uma proposta complementar, que eu vou fazer uma apresentação a mais, ou houve uma mudança no projeto. Isso tem que fundamentar no meu pedido à superintendência, né? Agora, simplesmente pedir algo que já existe, eu acho que pode dar margens a questões complicadas. Se é que seria o duplo financiamento, isso não é possível. Duplo financiamento público, né? Isso não é possível. Então... Isso acarreta, inclusive, improbidade administrativa de quem autorizou e de quem executou, e, inclusive, esse dinheiro tem que ser devolvido sem prejuízo a outras complicações e responsabilidades, e ainda mais esse dinheiro pode ser reaplicado, pode ter... como é que é o nome, Eliette? Desculpa, você deve saber... quando você é condenado a devolver o dinheiro para ser reaplicado no próprio programa que houve o ilícito. Tem um nome isso. É aplicação in natura. Aplicação in natura, exatamente isso. Só que até isso acontecer, um monte de gente já caiu, a pessoa vai ficar inabilitada para propor projetos. Então, eu acho que, assim, o Profice, os já aprovados, podem, desde prejudica a vida desculpa. Do gestor, né, dos técnicos e do produtor. Fica todo mundo inviabilizado dentro de uma proposta, né? Então, acho que esse não pode ser o caminho. Pode, agora, desde que a gente tenha uma super responsabilidade aqui. Outra coisa. O poder público não seria tecnicamente responsável como fornecedor do serviço. Porque aqui nós estaríamos trabalhando um fomento e não a prestação de serviço. Então, o técnico que se habilitar pelo Estado, o Estado seria eximido da responsabilidade técnica dele. Então, se um técnico constrói algo que cai e mata alguém, ele é responsável. Então, é interessante também deixarmos bem claro isso, né? Claro, o Estado apenas será exato, e não um agenciamento. Isso se caracteriza como uma política de intermediação de mão de obra. Então, a responsabilidade é direta de quem contrata. E não agenciamento. Agenciamento. A senhora Eliette, que trabalhou 3 décadas na Secretaria do Trabalho, talvez seja muito mais capaz do que eu, por exemplo. Isso. A gente já trabalhou isso, por exemplo, com os trabalhadores autônomos. A gente criou um programa chamado Disque Pequenos Serviços, em que se fazia exatamente isso. Cadastrava lá o eletricista, pedreiros, né, pedreiro, carpinteiro e tal. E o que se fazia era a intermediação de mão de obra. Exatamente, com o aplicativo, exatamente. Então, veja, para a gente poder encaminhar, então, eu queria ver o seguinte. Proposta. Eu posso responder a outra pergunta do Elcio? Sim, por favor. O Elcio coloca uma questão que é uma preocupação grande, que é uma preocupação que nos dá, uma certa questão, que é o cadastramento de quem são técnicos ou não. O Sindicato dos Artistas possui, obviamente, o sistema GERSIM, que é o sistema que gerencia os profissionais junto com o Ministério, agora Ministério da Economia, que é o antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Eu acho que a senhora, a doutora Eliette, deve conhecer bem esses sistemas de cadastramento profissional. Porém, eles trazem uma realidade somente daqueles que possuem o registro junto à antiga Delegacia Regional do Trabalho. Então, não imprime uma realidade daqueles que estão no mercado de trabalho formal e informal do mundo cultural. Só para termos uma ideia do tamanho que é o mercado cultural, em 2017, que são os últimos dados que nós temos da economia criativa, a economia criativa respondeu ao PIB do Brasil uma monta de 171,5
bilhões de reais, quase 172 bilhões de reais, bilhões de reais. Isso é muitas vezes o orçamento total do Paraná. E parte disso, que acredita-se ser cerca de 20% a 30%, é somente a parte dos técnicos. A cada ator que nós vemos num material audiovisual impresso ali, você tem pelo menos 8 técnicos por trás dele. Então, é uma massa de gente muito grande. Porém, é o começo. Eu já tenho em minhas mãos a base de dados atualizada do GERSIM quanto aos técnicos. Eu estou sistematizando isso e nós podemos oferecer ao Estado para que se cruze com o que tem no CISPROFICE para que tenhamos um panorama, mas nunca vai ser a realidade pura e crua. Não é um cadastro, não é, por exemplo, um relatório que sai do Instituto de Identificação, que é uma coisa segura de quantos cidadãos há. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Eu tinha só uma dúvida. Fala, Giovanni, por favor, ia te passar a palavra. Obrigado, Eliette. A minha dúvida, Gerard, se você puder até me ajudar um pouco, ou até mesmo como um levantamento de um problema, que eu vejo que é o seguinte. Eu entendo essa questão dessa criação, acho super interessante, mas no Paraná aqui a gente não tem questão de grupos já criados com esse intuito, né? Porque, por exemplo, eu não sei se tem isso para outros técnicos, mas eu vejo que às vezes tem cooperativas ou até mesmo alguns grupos de outras funções em que tem essa união e às vezes tem aquela questão do eu quero você no meu projeto, eu quero você, eu quero isso. Eu como produtor, eu tenho esse costume de contratar todos da camareira ao diretor. Eu gosto de personificar a pessoa, pessoalizar. Eu não sei se isso teria nos outros e como isso poderia ser visto por demais, ou se tem algum grupo se tem algum grupo que tem esse costume, né? Isso é uma coisa particular minha, eu vejo que tem em alguns outros estados, e até mesmo alguns grupos que já têm essa continuidade, né? É só mais uma preocupação que eu pensei. A tua preocupação, na verdade, é resolvida com a nossa proposta, Giovanni. Você tem razão quando diz. É a famosa chacrinha, né? Aqueles que estão na minha chacrinha sempre vão trabalhar comigo, porque eu já conheço o meu trabalho. Eu, por exemplo, tudo que eu faço em questão técnica, eu tenho um chefe da técnica que é sempre o Fábio Antunes. Você conhece o Fábio Antunes, inclusive, eu acho, né Giovanni? Tudo que eu faço, eu confio piamente nele. Ele é o meu chefe da técnica, e é ele quem vai contratar os demais técnicos. Muitas vezes eu não conheço os meus cenotécnicos. É o Fábio, que é o meu chefe de técnica, que vai contratar. Por quê? E ele vai sempre chamar aqueles que ele tem a sua confiança. Então você tem razão nisso. Nós temos sempre uma chacrinha e nós sempre chamamos para as nossas produções a que nós conhecemos o trabalho. E muitos deles que não estão nessas grandes produções, e aqui eu vos digo, eu faço meia-culpa no Festival de Ópera do Paraná que eu dirijo, praticamente sempre os mesmos técnicos que trabalham desde a primeira edição até agora a sexta. Então você tem razão nisso. Um cadastramento com fornecimento de mão de obra qualificada, necessariamente a pessoa não precisa ter qualidades e méritos artísticos e trajetória de vida reconhecido pelo público e pela crítica. Não, o técnico é aquele que está sempre apagado. E quem diria que aqueles que nunca tiveram acesso à produção de obra possam ter, né? Não seria que é o caso. Apenas citando um exemplo, você tem toda a razão, é uma problemática que é real e nós, produtores, tanto eu quanto você, estamos cientes e nós praticamos isso, porque é muito mais fácil contratar aqueles que nós já conhecemos. Você tem toda a razão, isso é resolvível com isso. Porque se eu solicito ao Estado intermediação para que um técnico me forneça serviço especializado, eu não posso falar qual técnico eu quero. Eu posso dizer que eu quero um técnico na função X. E aquele que está primeiro na lista vai fornecer esse serviço para mim, né, pelo período que eu precisar e vai receber por isso. Né? Você tem toda a razão, é uma problemática. E os grupos não são organizados quanto a isso porque, simplesmente porque quem direciona esses grupos, que na verdade muitas vezes são grupos de pressão, são os produtores. Né? E essa gente que a gente apelida de graxa, carinhosamente, muitas vezes eles não têm nem tempo para militar. Era isso que eu tinha a dizer. Porque quando você traz isso, eu, por exemplo, quando eu vou fechar uma equipe de técnicos, normalmente eu falo com um e eles já trazem os outros,
sabe? Ou falo com um só que já traz toda a equipe por um valor determinado. Então, essa é só uma questão que... Mas Giovanni, aqui nesse caso, eu entendo que você coloca, você tem toda a razão. Só que aqui nesse caso, por uma questão legal, o credenciamento tinha que ser pessoal, né? Aqui é uma questão que eu não fechei, se tem que ser e-mail, somente CPF ou ambos. Eu acredito que ambos possam ser, mas não está ainda firme, não estou seguro para afirmar qualquer coisa dessa seara. Mas eu não posso pedir, por exemplo, pedir um credenciamento de um grupo de técnicos, né? Porque é um oferecimento de um serviço de autônomo. Ele é um autônomo. Compreende? Sim. Mas essa proposta não me limitaria, por exemplo, se eu quiser colocar no meu projeto fulano, eu posso colocar e em relação a isso não tenho o que dizer, porque eu já tenho um técnico capacitado para tal e pronto, né? Sim, Claro. É que essa era a minha maior preocupação, mas... A ideia é fazer essa gente trabalhar, Giovanni. A ideia é fazer essa gente trabalhar. Essa gente não sabe fazer nada a não ser para aquilo que eles nasceram. Não, eu concordo com você. É que só ficou essa informação truncada, mas eu acho que a gente pode trabalhar assim nesse GT externo, discutir as ideias, ver essas problemáticas, que eu acho que a ideia é muito boa e a gente pode ajudar muita gente. Eu não tenho direito de voto, eu estou aqui como convidado, eu não tenho direito de voto nesse grupo de trabalho. Agora, eu tenho outras duas propostas que no futuro eu posso apresentar, mas isso é uma outra questão, para que isso, inclusive, depois seja colocado como uma política pública firme, né? Mas isso demanda uma série de outras questões. Mas vamos avançar agora na Lei de Blanc, que é o que temos para hoje, né? Perfeito. A Mari, você tinha pedido para falar, nós podemos ouvir antes do Giovanni, cômodo, ou você prefere falar agora? Imagina, não. Na verdade, acho que já fui contemplada com diversas falas aí. Já passo minha fala. Tá bom, obrigada, Mari. Então, Giovanni Cômodo. Oi, pessoal. Eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade com o projeto do Gerard. Eu acho que, enquanto pensar a política pública cultural do Estado e aproveitar esse movimento do CONSEC para realmente deixar um legado para além da Aldir Blanc, que eu sei que essa é uma preocupação da própria secretaria e que a gente já vem conversado, ainda que brevemente, sobre isso. Eu acho que é uma grande ideia criar um cadastro para a gente poder ter um acesso facilitado para esses técnicos mesmo. A gente sabe que estamos num momento em que a gente tem essa sorte de ter muita gente iniciando o trabalho na cultura, e por isso esse contato com técnicos experientes muitas vezes é confuso, né? Nem sempre é tão facilitado. Acho que a ideia de um cadastro é muito interessante. Acho que é algo que a gente tem que realmente pensar para ter enquanto política do Estado do Paraná mesmo. Me preocupa a questão de tempo mesmo da Aldir Blanc de agora, para estabelecer esse projeto. Eu sei que tem alguns prazos apertados, que o próprio Gerard falou, mas eu não sei como que fica também a questão da exigência sobre outros projetos de fomento que estão acontecendo, para eles terem esses técnicos. Isso me preocupa, né? Porque apesar da gente... a gente está falando de que a maior parte dos editais de fomento da Aldir Blanc, eles são quase que para entrega de trabalho imediato, né? Seja entrega de vídeo, de trabalho escrito. A maior parte deles são para coisas para já mesmo, para ter a efetivação do dinheiro e a entrega do trabalho quase que concomitante. Com algumas exceções, né? Com base no que você fala, Giovanni, e com base na pergunta que o Elcio fez e que o Gerard bem explicou, que é a questão da sobreposição de financiamentos, então nós teríamos dificuldade de atender esses projetos que estão no momento em execução. Gosto muito da proposta enquanto... Então, acho que isso eu acho a execução dela muito complexa nesse momento. Eu também acredito que da parte, né, de que... Acho que é interessante... Gente, eu acho... Desculpa entrar na fala de vocês,
Mas veja, esses tempos seguirão os mesmos tempos dos chamamentos e editais dos demais fomentos. Isto é, nós teremos, no mesmo caso, que está lá estabelecido nas leis licitatórias, tanto o fomento artístico como o fomento técnico. Podemos até, inclusive, sincronizar ambas coisas. Se estamos aqui correndo para aprovar isso, é justamente porque eu entendo que a gestão tem o cuidado de lançar todo um pacote de fomento conjunto. Logo, tanto o fomento dos técnicos quanto os fomentos dos técnicos e as modalidades de fomento dos artistas lançar-se-ão ao mesmo tempo. Então, junto nesse ínterim de produção ou de pré-produção, será feito o cadastramento e o cadastramento dos técnicos e a candidaturas dos projetos dos artistas. Gente, é ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Então teria... Então, o que acontece aqui... Deixa eu ver se eu compreendi, então. Seria, então, uma questão de exigir no próprio edital de fomento de outras atividades a inclusão de 1 ou 2, no mínimo, até para a gente não vincular a equipe inteira, né, como o próprio Giovanni destacou, e você também. As equipes muitas vezes chegam prontas e as pessoas têm preferências, pessoas com quem trabalhar. Mas a ideia, então, seria Nós temos que ter um pouco de cuidado. Oi? Nós temos que ter um pouco de cuidado do que a gente escreve no edital, porque existe um princípio que é o princípio da vinculação do edital. O que está escrito no edital, ele não é tacitamente, mas ele é literalmente posto em prática, ele não pode ser facultado. Então, se a gente coloca que o edital, por si só, ele se encerra em si mesmo, baseado em leis maiores, que são princípios, eu não posso não posso remitir dentro dele uma política externa de outro edital, porque ele, por si só, ele se encerra dentro dele. Se fosse um edital único, com várias modalidades, aí o que você está dizendo seria genial. Só que eu não posso ter um edital de fomento para artistas, somente que é o produto final, e um edital de chamamento para oferecimento e intermediação disso. O que eu posso fazer é, neste edital... Tá travando muito, claro, Gerard. Talvez se você fechar a câmera fique mais claro. Desculpa, perdão. Melhorou agora? Viva! É os milagres da tecnologia. Então, vamos lá. O que eu posso ter é dizer no edital que deva ter uma espécie de obrigatoriedade que devo colocar na equipe de produção produtores, né? E que daí, concomitante a isso, sai o outro edital. E daí pode ser num bosquejo, num breviário, numa nota, numa capacitação, sei lá o quê, dizer que pode-se ter a complementação da sua equipe através de terceiros. E sempre falta técnicos. Desculpa, eu não conheço a tua trajetória, mas se você já produziu, você sempre coloca menos técnicos por falta de dinheiro. Mas a tua questão é muito interessante, realmente é muito interessante. Mas é uma questão para deixar para os advogados se matarem. Tá, só para eu poder entender, então, um pouquinho, diante do que o Giovanni traz, que é uma preocupação que também é nossa, só para poder entender, Gerard. Veja, nós vamos fazer o chamamento dos técnicos, vamos cadastrá-los, certo? Temos um banco de dados de técnicos, das mais variadas áreas. Temos um cadastro específico da secretaria e que podemos, inclusive, divulgar para aqueles produtores que, porventura, necessitem, podem buscar isso dentro dessa base de dados que nós teremos, um cadastro de técnicos. Veja, isso é uma coisa que aí nós podemos orientar dentro dos nossos editais hoje, que à medida em que houver uma produção e que seja necessário os serviços, que usem com prioridade, né, o que coloquem como um X percentual de mão de obra daqueles que estão cadastrados no nosso banco de dados, pago pelo financiamento. Não, eu concordo, Eliette. Só que ainda teríamos que ter uma normativa anterior para fazer isso. Para não haver também nós temos que ter uma portaria que institui. Pois é, mas não acho que nós teríamos que ter uma normativa anterior, não acho que nós teríamos que ter uma normativa anterior dizendo que cria o cadastro estadual de técnicos no âmbito da superintendência para depois colocarmos isso nos editais. Porque sem anterioridade da regra, ele não pode fazer isso. Mas a gente pode lançar esse cadastro. Não, a única coisa é a operacionalidade. Agora, nos projetos da Lei Aldir Blanc, exatamente
A única condição seria usar o banco de dados como fonte de busca de trabalhadores pagos pelos produtores, apoiados pelos editais. Não daria para ter duplo pagamento aí também. Se ele recebe de uma linha, ele não pode receber de outra. Exato. Então, Exato. né? Então, a gente teria que fazer essa organização aí. Eu acho que, desta forma, eu acho que podemos seguir na construção disso coletivamente, Gerard, com um detalhamento. Acho que a Mariana pode, inclusive, disponibilizar uma minuta de termo de referência, que é um roteiro que a PGE nos solicita, e a gente começa a desenhar o termo de referência para a construção dessa proposta. Concomitantemente a isso, para que a gente não paralise os projetos que já estão em andamento, nós poderíamos levar uma proposta para o Conselho na próxima segunda-feira, mostrando, assim, onde estamos em relação à renda. Né? Nós já fechamos um lote, qual o número de cadastro que nós temos, qual o número de aceitação, né? Daqueles que se cadastraram, quantos por cento estão aptos, enfim, mostramos esse cenário para ver se eles concordam de a gente deslocar parte do dinheiro que está com a renda e que provavelmente não será utilizado, que a gente possa destinar à ampliação dos recursos do fomento para atender esta demanda também, né? Dessa forma, nós poderíamos, então, seguir fechando o que temos hoje proposto, a gente deixa como está lá dos técnicos e avançamos com um aporte de recurso maior num edital específico para os técnicos, com a agilidade necessária para que a gente possa encaminhar para a PGE para publicação em tempo hábil, né? Concordam de a gente encaminhar dessa forma? Eu estou de acordo, eu só queria fazer ressaltar uma questão, Eliette, que o Giovanni Comodo colocou, que é interessante, só para ficar bem claro, as outras propostas de apoio dentro do âmbito do fomento da Lei de Blanc, que foi aqui colocada por vocês, para os técnicos contemplam certas funções que estão no topo da produção. A outra grande parte, que é o que nós tentamos aqui equalizar, são para aqueles mais humildes. Estes, geralmente, não aparecem nos projetos que são pedidos ou requeridos apoio estatal. Por isso que, dificilmente, nós teremos lá um técnico auxiliar proposto. Por isso que eu acho que, colocando isso, dará chance deles receberem e terem trabalho conforme os dissídios coletivos. E receberem por quanto devem, por quanto merecem receber, e não somente por quanto que o produtor acha que ele deva receber. Só fazer essa ressalva. Tem um detalhe, Gerard. Tem um detalhe. Vamos precisar conversar com o nosso jurídico. Infelizmente, a Lucimara, que é a chefe do núcleo de licitação, não parou nenhum dia de trabalho desde tudo isso, né? Ela continuou o trabalho, inclusive presencial, e acabou pegando Covid. Então, ela está em licença, né? Mas, enfim, nós vamos ter que verificar se incluir isso no edital, dos editais todos, requer voltar para a PGE, entendeu? E não, isso não, significa... eu acho... Me permita, eu acho que não tem que entrar isso nos editais, por uma questão de interioridade. Isso é paralelo. Isso não deve ser editais, porque nós não temos uma normativa, seja ela interna ou não, que normatize isso. Então, não é uma política estruturada. Isso nesse momento, não é uma política pública. Nesse momento, perfeito. É ótimo. concomitante. Isso. É um instrumento, não é uma política pública. Perfeito. Então, podemos seguir assim. A gente já inicia o trabalho de construção desse termo de referência para a gente encaminhar para a PGE enquanto antes. Fazemos uma reunião na segunda-feira, explicamos ao Conselho de que permanecem os editais tais como eles estão e que nós vamos fazer um aporte de recurso, uma transferência de uma parte dos recursos da renda que certamente não será utilizado, a gente coloca no fomento, né, para poder fazer frente a essa nova demanda
e podemos, então, publicar todos os demais editais. Só que, Giovanni e os colegas que quiserem participar do trabalho, isso significa que a gente está, assim, com uma dedicação quase que exclusiva, né? Segunda, terça, quarta, no máximo, para a gente ter esse termo de referência construído, né? Para poder encaminhar para a PGE. Eu até queria saber quem gostaria de participar desse grupo de sistematização. Então, a Mariana, o Gerard, certamente o Gerard. Quem mais gostaria de participar? Do convite de vocês. Tá? Quem mais gostaria de participar desse grupo? Eu gostaria de participar. E eu estendo o convite, então, Gerard... e eu estendo o convite ao Gerard, para mim ele está mais convidado, para mim ele tem que presidir essa mesa, é isso aí. Veja só, o Giovanni, o Giovanni Cômodo gostaria de participar, Giovanni? Eu, infelizmente, não tenho disponibilidade para a próxima semana. Até o dia 9, eu não tenho como assumir outra função. Também não eu lamento, mas eu sei que está em boas mãos. Tá. Nós, de qualquer forma, vamos sistematizar e trazemos para o grupo novamente antes de voltar para o conselho. Também não adianta ser um grupo muito grande, que a gente acaba não escrevendo, porque é escrever, né? E o ato de escrever, às vezes, é um ato solitário, né? É discutir o como e depois escrever. Então, é bem importante a participação aí dos dois advogados, que é o Giovanni e o Gerard, porque acho que eles eu sou têm jurista só, não sou advogado. Nunca eu sou estudante. Não me chame de advogado, pelo amor de Deus. Não. Tudo bem, mas só pelo fato de ter militado no direito, em geral, tem uma capacidade de redação, e você tem, o Giovanni também tem, então acho que isso facilitaria bastante. Alguém mais gostaria de participar? Eu me habilitei. O Elcio tinha que estar, porque o Elcio é jornalista e ele tem uma redação rápida. O Elcio também escreve muito bem. Então, pode ser... Eu acho que o Elcio para revisão é ótimo. Não só para o debate. Tá. Perfeito, ótimo. Então, já criamos uma metodologia. Obrigado, doutor Gerard. O Gerard, Giovanni, com a Mariane, escrevem a primeira proposta, o Elcio faz a revisão, e aí seguimos na sistematização disso com a maior urgência possível. E convocaremos a reunião na segunda-feira do Conselho para dar ciência dessa proposta. Oi, vocês estão me ouvindo? Oi? Sim. Sim, só tem uma pergunta depois, Elete. Oi. Só um pouquinho aí que eu perdi vocês. Só um pouquinho. Oi, pode falar. Eu queria saber se essa reunião... Opa! Oi? Essa reunião vai ser pela manhã, Elete? Se pudesse, seria interessante. Segunda-feira pela manhã, você fala? Isso, por causa do meu trabalho. Eu realmente tenho muita dificuldade. Eu até participo, Mariana, tudo bem se for segunda de manhã, Lari? Por mim, sim. Não há problema. Tá. Então, tá bom. Então, vamos, a gente vai fazer, então, a proposta para que seja segunda de manhã, Elcio. Nem que Obrigado, seja mais assim, sério mesmo. 10 Realmente eu tenho muita por aí. dificuldade. Tá bom, tá bom. Então, ok, gente, acho que chegamos num consenso interessante, e aí a gente apresenta esse consenso daí na segunda-feira, para ver se o Conselho concorda da gente fazer esse ajuste financeiro aí. Uma última dúvida, desculpa, Eliette. Aproveitando esse encerramento, uma última dúvida para a Mari, que já ficou um pouco sugerido, mas para ficar mais claro. A contemplação aos técnicos no eixo 1 e no eixo 2, eles vão ser contemplados juntos, simplesmente tem um número de vagas específicas para esses técnicos no eixo 1 e no eixo 2, está saindo de alguma outra vaga isso? Só para a gente chegar no conselho. Claro, no eixo 2 seriam 20, tal como em todas as outras áreas, né? Todas as áreas têm 20 vagas. Uhum. No eixo 1, a gente preferiu não colocar vaga específica para a gente não ter que remanejar, porque é chamamento. Então, como é que chegar, a gente já vai atendendo, a intenção, e o volume, a intenção é que ele aumente exatamente porque
São os editais que vão continuar tendo fluxo de verba. Então, assim, gente, eu não acredito que a gente não vai contemplar alguém que esteja apto para ser contemplado, sabe? Eu acho muito provável, pelo volume que a gente já tem e pelo recurso que a gente sabe que virá. Então, eu acho que é muito provável que a gente consiga atender todas as pessoas nesse momento. E essas 20 vagas e também o novo fomento de 2.500 para chamadas de conteúdos digital, todos esses estão vindo dessa previsão que a gente tem de ter 1.400 habilitados a menos que não passaram, seria dali. A gente não está tirando de nenhum outro canto do edital. Na verdade... Não, não está tirando de lugar nenhum. Agora, Mari, nós vamos ter que adicionar aí. Mari, vamos ter que fazer aquele destaque de distinção entre técnicos e produtores. Então, vamos ter que criar uma meta a mais aí. Certo, Mari? Mas, assim, eu entendo que aquela observação que eu já fiz. Peraí. Produtores são técnicos. Então, na verdade, é só tirar a palavra produtores. É só tirar a palavra produtores. Tá, ótimo. Tá bom. Obrigado, Mari. Gente, então é isso. Obrigada a vocês, obrigada a Giovanni e Gerard, já pelo trabalho que vocês farão na próxima semana, e a todos pela participação e obrigada pela contribuição, Gerard, tá? É nós na fita. Um abraço a todos. Valeu, gente, vamos que vamos. Obrigada. Valeu, pessoal. Um abraço, tudo de bom. Abraço para vocês, valeu. Obrigado, gente. Para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu. Bom final de semana aí. O Leonardo estava aqui. Eu estava. Estive. Não só sabia, tô ouvindo, meu amigo. Nem te vi. Desculpa. Vamos conversar. Forte para você também. Tô com vontade de comer alguma